Olá, queridos irmãos, queridos alunos. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e este é o nosso curso Panorama do Novo Testamento, aula 19, áudio 1. Muito bem. Na aula passada, nós então fizemos uma aula introdutória, não é, ao livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos aqui tentar abordar com vocês os dois primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu quero ler bastante hoje o texto bíblico aqui, com a permissão de Deus, e eu quero começar lendo então aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3, não é? Na aula passada eu li com vocês os dois primeiros versículos do livro de Atos. Hoje eu quero pegar aqui a partir do versículo 3. Então, o evangelista Lucas, né, que também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, então Lucas está dizendo aqui, a partir do versículo 3, que Jesus, não é, depois de ter padecido, ou seja, depois de ter então morrido ali na cruz do Calvário, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos discípulos, né? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Lucas aqui ele está reafirmando, não é, a ressurreição de Cristo, que depois de haver sido crucificado, ele, como diz o texto aqui, Jesus se apresentou vivo, e ele se apresentou com muitas provas incontestáveis, e depois então da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias, diz aqui o texto. Tá bom? E depois desses 40 dias, nós vamos ver na sequência que ocorreu a ascensão de Jesus. Mas grava essa informação aí por enquanto. Jesus se apresentou vivo, Jesus ressurreto, Jesus morreu, foi crucificado, mas ressuscitou, não é, ao terceiro dia, e ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias aos discípulos. Ele se apresentou aos discípulos, e diz o texto aqui que ele falou, né, das coisas concernentes ao reino de Deus. E o texto continua dizendo no verso 4 o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então Jesus, ele determina aos discípulos que eles não saiam da cidade de Jerusalém, que eles fiquem na cidade de Jerusalém, não é, aguardando a promessa do Pai. Que promessa é essa? Inclusive Jesus diz aqui: a qual disse ele, de mim ouvistes, não é? Qual era essa promessa que os discípulos deveriam aguardar em Jerusalém? Era a promessa do derramamento do Espírito Santo, tá? Então Jesus determina aos discípulos que eles fiquem em Jerusalém esperando a promessa do derramamento do Espírito Santo. E aí o texto, na sequência, esclarece, né? Versículo 5, Jesus diz: porque João, aqui ele está se referindo a João Batista, né? Então Jesus diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então Jesus está aqui falando da promessa, né? Da vinda, do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. A palavra batizar significa imergir, não é? Então, Jesus está dando essas orientações aqui para os discípulos, que eles ficassem na cidade de Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, que
seria então o derramamento do Espírito Santo. E na sequência, o texto aqui de Atos dos Apóstolos, ele narra a ascensão de Jesus, né? A palavra ascensão significa subida, significa, né, Jesus então ascendendo aos céus, subindo aos céus. Então, o texto bíblico aqui no versículo 6, capítulo 1 de Atos, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então veja, pouco antes de Jesus ascender, né, pouco antes de ocorrer a ascensão de Jesus, os discípulos do Senhor Jesus ainda fizeram para o Senhor Jesus essa pergunta. Eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então a gente percebe aqui que os discípulos talvez ainda não tivessem entendido completamente, né, todas as coisas que Jesus havia ensinado, não tinham entendido plenamente ainda o propósito da vinda de Jesus naquele momento, e eles estavam ainda na expectativa de que Jesus então estabelecesse um reino messiânico no qual Israel fosse protagonista, né? Eles estavam ali com a expectativa de que Jesus, como Messias, estabelecesse um reino político, um reino messiânico no qual então Jesus lideraria, vamos dizer assim, lideraria uma independência em relação ao Império Romano e estabeleceria o reino messiânico, então, não é? Um reino político. Eles ainda estavam com essa expectativa. Veja, Jesus já tinha vivido entre eles, já tinha exercido o seu ministério entre eles, já tinha passado, né, mais de 3 anos com eles ensinando, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e a impressão que dá é que os discípulos ainda não tinham captado muito bem as coisas, não é? Então eles ainda perguntam para Jesus aqui: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não é? Será que é agora, né, ou associado com esse derramamento do Espírito Santo, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino, que o Senhor vai estabelecer o reino messiânico, fazendo com que Israel se torne independente dos romanos? E aí qual foi a resposta de Jesus no verso 7? Então Jesus disse para eles o seguinte: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então Jesus, a resposta de Jesus aqui para os discípulos é essa, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí Jesus emenda, né? Jesus fala então na sequência aquele famosíssimo versículo que os comentaristas do Novo Testamento, muitos deles, dizem ser o versículo chave aqui do livro de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 1, versículo 8, né? Então eu vou ler aqui, eu vou emendar para vocês pegarem então o contexto, né? Então, veja, os discípulos perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus aqui lhes diz que não lhes competia conhecer tempos ou épocas, mas que eles iriam receber poder, não é? Eles iriam receber capacitação, poder do alto, quando então o Espírito Santo de Deus desceria sobre eles. E a partir da descida do Espírito Santo, a partir dessa capacitação de poder que eles receberiam, então eles passariam a ser testemunhas de Jesus,
tanto em Jerusalém, que era a cidade onde o Espírito Santo iria ser derramado, como também em toda a Judéia, não é, que era a região onde Jerusalém estava como uma espécie de capital, né? Então vamos dizer que Jerusalém fosse a capital, a Judéia fosse o estado onde Jerusalém estava situada, e Samaria seria uma espécie de estado vizinho, e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo para eles aqui, olha, vocês vão receber poder, vocês vão receber capacitação, né, de Deus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui na cidade de Jerusalém, né, ou melhor dizendo, tanto na cidade de Jerusalém, onde vocês vão receber o Espírito Santo, como em toda a Judéia, na Samaria, que seria como um estado vizinho, e até os confins da terra. Então, gente, esse versículo aqui, o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele é um versículo muito conhecido, não é? É um versículo muito usado e com propriedade quando se prega, quando se fala de missões, não é? Porque realmente o Senhor, ele não chamou apenas os apóstolos para serem testemunhas de Jesus. Todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que fizeram de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, têm a responsabilidade de serem testemunhas de Jesus. E veja, Jesus disse aqui: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, não é? Como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como que a gente pode aplicar esse texto às nossas vidas? Esse texto se aplica da seguinte maneira: você deve ser testemunha, ou a igreja deve ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, ou seja, representando a cidade onde você está, tá? Então, por exemplo, eu habito aqui na cidade de São Paulo, então eu devo ser testemunha aqui na cidade de São Paulo, não é? Como em toda a Judéia. Judéia seria o estado onde a minha cidade está circunscrita. Então, no meu caso aqui também, é o estado de São Paulo. Então, eu tenho que ser testemunha, tanto na cidade de São Paulo como no estado de São Paulo. Digamos que uma pessoa mora em Curitiba, não é? Alguém que está me ouvindo aqui mora em Curitiba. Então você deve ser testemunha tanto em Jerusalém, a sua Jerusalém é a cidade onde você mora. Então a cidade de Curitiba, como em toda a Judéia, seria o quê? O estado do Paraná, né? Vamos dizer que tem um irmão que está ouvindo essa aula lá em Pernambuco. Então qual é a sua Jerusalém? De repente você está na cidade de Recife, que é a capital. Então, a sua Jerusalém é a capital ali, a cidade de Recife, não é? Ou, de repente, alguém mora lá no interior de Pernambuco, lá em Garanhuns, por exemplo. Então, a sua Jerusalém é a sua cidade, não é? A sua Judéia é o estado onde a sua cidade está circunscrita. A sua Samaria, a gente poderia dizer aqui, para nós que somos brasileiros, é o Brasil. E até os confins da terra. Então veja, a cidade onde você mora, o estado no qual a sua cidade está circunscrita, o seu país e até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. E note que Jesus não disse para eles primeiro ganharem Jerusalém para Jesus, para depois eles irem para a Judéia, e aí depois que eles ganharem toda a Judéia, aí eles vão para Samaria, e aí depois que eles ganharem toda a Samaria, eles vão para os confins da terra. Não, a ordem de Jesus é que seja uma coisa simultânea, é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é? Então tem pessoas que falam, não, primeiro eu vou ganhar toda a minha cidade para Jesus, depois eu vou ganhar o meu estado, depois o meu país e depois os confins da terra. Mas não é assim. Se você pensar assim, o mundo nunca será evangelizado, porque infelizmente nem todos na sua cidade se converterão. Então a ordem de Jesus é que o evangelho seja pregado simultaneamente, tanto na cidade que você mora, como no estado que você mora, como no país que você habita e até os confins da terra, não é? Essa é
a ordem de Jesus. Por isso que a igreja deve enviar missionários, né? E simultaneamente evangelizar todos os lugares do globo, todos os lugares da face da terra. Aula 19, áudio 2. Muito bem. Então, depois de dizer aos discípulos, né, que eles iriam receber poder e iriam ser testemunhas de Jesus em todos os lugares, então o texto bíblico diz assim para nós no versículo 9, ainda do capítulo 1, né? Diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja, gente, aqui foi algo sobrenatural, né? Bom, só o fato de eles estarem conversando com Jesus ressurreto já era uma coisa sobrenatural, porque Jesus já estava ali entre eles com o corpo glorioso, né? E além disso, então, Jesus aqui, ele foi elevado às alturas, né? Então, por isso que se chama esse momento de a ascensão de Jesus. Quando Jesus sobe às alturas, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, eles vendo ali, né, os discípulos ali, sendo testemunhas oculares, né? E diz o texto que uma nuvem o encobriu dos olhos daquelas pessoas que estavam ali como testemunhas oculares da ascensão de Jesus. E o verso 10 continua dizendo: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, então tudo leva a crer que eram anjos aqui, né? Dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, aqueles dois anjos, né, eles anunciam aqui a segunda vinda de Jesus, né, porque eles dizem aqui, esse Jesus, que dentre vós foi assunto, né, que dentre vós foi elevado ao céu, esse Jesus virá do modo como o vistes subir. Então, do mesmo modo, né, que eles viram Jesus ali sendo elevado às alturas, então esses anjos disseram que do mesmo modo, né, Jesus voltaria uma segunda vez, ok? Muito bem, aí o texto bíblico, então aqui se deu a ascensão de Jesus. Na sequência, o texto diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, né? Então, esse monte chamado Olival, ele estava bem pertinho de Jerusalém, né? Mais ou menos 1 quilômetro apenas ali de Jerusalém. Então, os discípulos, eles voltaram para Jerusalém, né? Jesus tinha dito para eles não se ausentarem de Jerusalém. Então, eles praticamente estavam em Jerusalém, eles estavam a 1 quilômetro apenas de distância. Então, eles voltam para Jerusalém, né? Conforme diz o texto aqui, e diz aqui o versículo 13: quando ali entraram, então, quando eles entram na cidade de Jerusalém, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. E aí, o texto então diz que ao voltarem para a cidade, eles subiram para o cenáculo, né? E aí diz aqui os nomes das pessoas então que subiram para o cenáculo, né? Onde eles se reuniram. Então diz aqui Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, e aí vai citando aqui, né, os discípulos Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago, né? E todos estes, diz o texto aqui, todos estes perseveravam unânimes em oração. Então, eles ficaram de fato em Jerusalém, não é? Ali como Jesus tinha dito que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que
a promessa, que era o derramamento do Espírito Santo, fosse cumprida. Então eles assim fizeram. Eles ficaram em Jerusalém reunidos, ficaram em oração. Diz o texto aqui que eles perseveravam unânimes em oração, inclusive, diz o texto, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Bom, nesse período, gente, então veja, o texto diz, a princípio, que Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias, tá? Esse tempo de espera pelo derramamento do Espírito Santo durou mais 10 dias, ok? Então dá um total de 50 dias e aí se cumpre o chamado dia de Pentecostes. Por quê? O Pentecostes era uma festa, né? Que os judeus observavam, que ocorria exatamente 50 dias depois da Páscoa. Então veja que até o nome da festa é Pentecostes. Veja que tem o prefixo penta, né, que significa 5. Então, 50 dias depois da Páscoa ocorria a festa de Pentecostes. Portanto, depois da Páscoa, né, onde Jesus morreu e ressuscitou, se passaram 40 dias, né, depois da Páscoa se passaram 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus apareceu várias vezes aos discípulos, Jesus ressurreto apareceu várias vezes aos discípulos, e então, nos 10 últimos dias, até se cumprir o Pentecostes, foi o tempo que os discípulos ficaram unânimes em oração, né, aguardando a promessa, o derramamento do Espírito Santo. E nesse período, então, de 10 dias, enquanto eles aguardavam o derramamento do Espírito Santo, então veja, depois da ressurreição de Jesus, né, depois da Páscoa, 40 dias, Jesus várias vezes apareceu aos discípulos. Faltava mais 10 dias para se cumprir o Pentecostes, que eram 50 dias depois da Páscoa. Então, nesses 10 dias que faltavam para o Pentecostes, os discípulos ficaram reunidos, esperando, perseverando, unânimes em oração, não é? E enquanto eles estavam ali perseverando, aguardando a promessa, aguardando o derramamento do Espírito Santo, naqueles dias, então foi realizada a escolha do substituto de Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e que havia então tirado a própria vida, não é? Então, aqui no capítulo 1 de Atos, do versículo 15 até o versículo 26, nós temos aqui a narrativa da escolha de Matias, ok? Eu não vou aqui me deter nesse texto, irmãos, porque nós temos bastante coisa para falar ainda nessa aula, mas eu te aconselho depois a ler aqui, não é? Esse é um texto interessante, dá até para a gente, alguns comentaristas da Bíblia aqui, a partir desse texto, né, levantam aquele debate, aquela discussão, se é possível existirem apóstolos ainda nos nossos dias, não é? Tem toda uma discussão que pode ser feita a partir desse texto aqui, ok? Mas eu não vou me deter aqui nesse texto. Eu vou direto, então, agora para o capítulo 2, que narra, então, né, a descida do Espírito Santo. Gente, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é um capítulo importantíssimo. Você jamais pode esquecer, deve esquecer, que o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos narra, então, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, não é, do Pai. E narra, portanto, não é, depois da descida do Espírito Santo, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, o apóstolo Pedro faz o primeiro sermão, faz a primeira pregação da história da igreja, e aqui nós temos quase 3.000 pessoas se convertendo aqui. Então, aqui, por assim dizer, começa a história da igreja, tá? A história da igreja, que ainda está sendo escrita nos nossos dias, ela tem início, nós podemos dizer, aqui no dia de Pentecostes, né? Aqui no capítulo 2 de Atos. Por isso que esse capítulo é importantíssimo, por isso que você não pode, de maneira nenhuma, né, esquecer
do que trata o capítulo 2 de Atos. Por quê? Porque o capítulo 2 ele trata do início da história da igreja, né? Que continua sendo escrita a história da igreja até hoje. Mas vamos ler aqui, versículo 1 do capítulo 2. Então, diz o seguinte, olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né, então quando chegou o dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E o que, que aconteceu? O texto bíblico diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, repentinamente, de repente, não é? Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Então, me parece pelo texto que não necessariamente veio um vento literal, mas veio um som, né? Um som como de um vento impetuoso. E aquele som encheu toda a casa onde eles estavam ali assentados, né, onde eles estavam ali perseverando em oração. E o verso 3 diz o seguinte: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, o texto diz que línguas, né, como de fogo, apareceram distribuídas entre as pessoas que estavam ali naquele cenáculo, e essas línguas pousaram uma sobre cada um deles. E verso 4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então veja aí, não é? A promessa do derramamento do Espírito Santo sendo aqui cumprida. E o texto diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então foi algo maravilhoso, algo sobrenatural, algo tremendo, porque aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, perdão, gente, aqueles discípulos que foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, línguas que nós vamos ver na sequência, línguas que eram outros idiomas falados em outras nações, em outras localidades, e que eles não sabiam falar, eles não tinham estudado aqueles idiomas. Então, aqueles discípulos que estavam ali, né, aguardando o derramamento do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas que eles nunca tinham estudado, mas eles começaram miraculosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente, eles começaram a falar nesses outros idiomas, nessas outras línguas, né? E, obviamente, nós cremos também que é muito possível que eles tenham falado em línguas também desconhecidas aos seres humanos ali naquele momento, né? Porque na sequência o texto deixa claro que eles falaram idiomas conhecidos, mas acredito particularmente que eles tenham falado também em outras línguas que não fossem idiomas conhecidos ali na época. Mas o fato é que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem, né? E veja, o versículo 5, então, aqui do capítulo 2 de Atos, diz o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, eu estou aqui lendo a Bíblia de Estudo de Almeida, e essa Bíblia tem uma nota aqui de rodapé que diz o seguinte: olha, trata-se de judeus procedentes de diversas regiões do mundo, que haviam se estabelecido em Jerusalém. Muitos deles falavam ou conheciam outras línguas, além do aramaico, que era a língua comumente falada em Jerusalém. Então, em Jerusalém, gente, havia os judeus que habitavam em Jerusalém, que moravam em Jerusalém, que falavam, né, o hebraico e o aramaico,
mas também havia muitos judeus que tinham vindo de diversas regiões do mundo e que agora habitavam em Jerusalém, e esses outros judeus que tinham vindo de várias partes do mundo, eles falavam outras línguas e eles conheciam outras línguas, né? Além do aramaico e além do hebraico que era falado ali em Jerusalém. Então, eu vou encerrar aqui o segundo áudio, eu volto na sequência com o terceiro áudio. Até aula 19, áudio 3. Então, veja, gente, eu quero até ler aqui com vocês um trecho que o Peter Holloway, né, ele escreve, ele diz o seguinte aqui: é interessante observar que, embora muitos deles estavam falando em outras línguas conhecidas, né, ou seja, em outros idiomas conhecidos na época do derramar do Espírito, a escritura não diz que todas as línguas eram em idiomas conhecidos. Por isso que eu disse agora há pouco que, além dos idiomas conhecidos que eles começaram sobrenaturalmente a falar, né? Além dos idiomas conhecidos que eles começaram a falar sem nunca terem estudado, é possível que eles tenham falado também em outras línguas que não eram conhecidas em nenhum lugar do planeta Terra, né? Então seriam línguas dadas por Deus mesmo para eles falarem ali, ok? Mas, enfim, então os discípulos que estavam ali aguardando o derramamento do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E as pessoas, né, que estavam em Jerusalém, principalmente judeus, que haviam vindo de outras partes do mundo e que agora estavam morando ali em Jerusalém e que conheciam outros idiomas desses lugares onde eles haviam morado, eles então ficaram admirados, né? Eles ficaram admirados de ver aqueles discípulos, muitos deles sem estudo, muitos deles iletrados, né? Muitos deles homens simples. Então, aqueles judeus que haviam morado em outras nações e que estavam agora morando em Jerusalém, não é? Quando eles viram aqueles homens simples, sem estudo, falarem em outras línguas, em outros idiomas das maravilhas de Deus, eles ficaram realmente perplexos, né? Eles ficaram maravilhados, né? E também a gente pode entender que, como era uma festa importante, a festa do Pentecostes, havia também em Jerusalém não só judeus que haviam morado, né, em outras nações, ou judeus que moravam em outras nações e que estavam ali em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, mas também os prosélitos, né, porque o judaísmo teve também os prosélitos, que eram pessoas de outras nacionalidades, mas que haviam se convertido ao judaísmo. Esses eram os prosélitos. Pessoas de outras nacionalidades que haviam se convertido ao judaísmo, que era a religião dos judeus. E esses prosélitos também, por ocasião dessas festas importantes, eles vinham para Jerusalém também. Então, veja, essas pessoas que estavam em Jerusalém e que conheciam outros idiomas, outras línguas, eles ficaram maravilhados de ver, não é? Os discípulos, homens simples, né? Muitos deles homens muito simples, falando em outras línguas, falando em outros idiomas sobre as maravilhas de Deus, não é? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem, não é? E muitos desses homens que vieram de fora, eles entendiam na língua deles, né? Na língua que eles tinham aprendido em outros países, em outras nações, eles entendiam aqueles discípulos simples falando no idioma que eles conheciam, né? E os discípulos falando naquele idioma sem nunca terem estudado. Então, veja, o texto esclarece isso para nós aqui. Então, o versículo 6 aqui do capítulo 2 diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, então, quando
quando se fez ouvir, né, os discípulos falando em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então veja, a multidão que estava ali em Jerusalém, quando ouviu, né, o, o barulho, né, do derramamento do Espírito Santo ali, eles foram até onde os discípulos estavam e eles ficaram perplexos. Por quê? Porque eles ouviam os discípulos falarem das grandezas de Deus na própria língua deles, né, que eles tinham aprendido lá na sua terra materna, em outros países, em outras nações. E o versículo 7 diz: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão? Né? Então, assim, galileus aqui no sentido, né, não só de que moravam na Galileia, mas porque os galileus, né, eram em sua maioria pessoas simples, né? Então, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, olha aí os prosélitos, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então veja que o texto descreve aqui, né, os lugares de onde os judeus e os prosélitos tinham vindo, vários lugares, vários países, vamos dizer, várias nações, vários povos, né? E essas pessoas, esses prosélitos e esses judeus que estavam ali em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, ouviram então os discípulos, simples homens galileus, falando das maravilhas de Deus na própria língua deles, sem que os discípulos jamais tivessem aprendido essas línguas. Então foi assim algo sobrenatural, foi um mover sobrenatural de Deus, né? E eles ficaram então atônitos, né? O verso 12 diz: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Então eles ficaram atônitos, perplexos, eles ficavam se perguntando como nós estamos ouvindo esses homens simples falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E eles ficaram atônitos e perplexos e perguntavam uns aos outros: o que é isso? O que isso quer dizer, né? Já outros, né, o verso 13 diz: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, enquanto uns ficaram perplexos, querendo saber o que tudo aquilo significava, outros já, né, zombadores, começaram a dizer que os discípulos estavam bêbados, estavam embriagados. E é aí, gente, que então acontece nesse momento, nesse contexto, é que acontece o primeiro sermão da história da igreja, não é? Porque o versículo 14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Veja, terceira hora do dia, de acordo com a contagem dos dias ali, na época, significava 9 horas da manhã. Então, Pedro estava dizendo aqui: estes homens não estão embriagados, não estão bêbados, como vocês estão dizendo, porque são 9 horas da manhã. Mas, versículo 16, Pedro continua: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí então Pedro cita uma escritura que foi escrita pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento.
E qual é a citação que Pedro faz então do profeta Joel? Ele diz o seguinte: então ele diz, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, abre aspas. Profeta Joel então dizendo, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, né? E aí então Pedro ele continua citando aqui a profecia, né, do profeta Joel, e ele está dizendo aqui então que o que estava acontecendo ali naquele momento não era que as pessoas estavam embriagadas, que elas estavam bêbadas, mas o que estava acontecendo ali é que estava se cumprindo uma profecia que havia sido falada por Deus através do profeta Joel, de que o Espírito Santo seria derramado, não é? Então, gente, aqui, desta maneira, Pedro começa aqui o sermão, né, o primeiro sermão da história da igreja primitiva. E eu gostaria de falar um pouquinho aqui, no final desta aula, sobre esse sermão, porque eu gostaria de destacar rapidamente aqui, nesse sermão que o apóstolo Pedro faz aqui, nesse dia de Pentecostes, eu gostaria de destacar neste sermão algumas características da pregação neotestamentária, né? Algumas características da pregação do Novo Testamento. Porque, gente, veja só, o que é que nós devemos pregar hoje nas nossas igrejas? Nós temos que pregar o que os apóstolos pregavam, né? Infelizmente, a gente percebe que tem muita gente, muitos pregadores, até naquele desejo de atrair as pessoas, inventando coisas, inventando pregações que não têm base bíblica, que não têm base escriturística, né? Só naquela de querer atrair as pessoas, muitos pregadores estão pregando coisas que não têm base bíblica, né? Mas se nós queremos pregar a palavra de Deus genuína, basta nós olharmos aqui, por exemplo, para o sermão que Pedro fez no dia de Pentecostes e extrair aqui quais eram as características, né, da pregação neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. Quais eram as características do primeiro sermão que foi pregado? O primeiro sermão que foi pregado, ele é um sermão muito representativo do que Deus quer que seja pregado nas nossas igrejas até hoje, né? E você pode ampliar o seu estudo, você pode, então, ter, né, atenção para todos os sermões que foram pregados no livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro que traz várias pregações, né, vários sermões foram pregados no livro de Atos. A gente tem o sermão de Estevão, a gente tem sermões de Paulo, a gente tem sermões de Pedro, né? Então, quais eram os elementos da pregação dos apóstolos? São esses elementos que nós temos que preservar hoje, quando nós pregamos a palavra de Deus nos nossos púlpitos, né? Então, vejam, eu quero destacar aqui com vocês algumas das características da pregação neotestamentária. Então, não só no livro de Atos, né, não só nos sermões que foram proferidos aqui no livro de Atos, mas também nas epístolas que nós temos aqui no Novo Testamento, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, né, as cartas, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, escritas pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, enfim, essas epístolas, elas contêm para nós, gente, quais são, não é, os assuntos que nós temos que pregar, não é? Nas nossas igrejas hoje, não é? Se o apóstolo Paulo, os outros apóstolos tinham preocupação que as igrejas ali na época da igreja primitiva, não é, fossem orientadas de acordo com as orientações que eles trouxeram através das epístolas, então essa preocupação permanece até hoje. O conteúdo da pregação neotestamentária
né, da pregação da igreja do Novo Testamento, deve ser baseado naquilo que os apóstolos ensinaram nas epístolas, deve ser baseado, né, naquilo que os apóstolos ensinaram aqui nos sermões relatados no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então veja, isso é uma segurança para nós observarmos isso é uma segurança para nós, para que nós não fiquemos inventando coisas que não estamos autorizados a inventar, apenas para atrair as pessoas, né? Apenas para que a nossa pregação tenha ibope, ok? Então vamos ver isso. Aula 19, áudio 4. Então veja, queridos, a primeira característica da pregação neotestamentária, né, da pregação do Novo Testamento, é que ela tem base escriturística. Veja que uma das primeiras coisas que o apóstolo Pedro fez aqui foi citar a escritura, né? Ele citou a escritura do Antigo Testamento, na época que Pedro fez esse sermão, obviamente, o Novo Testamento ainda não estava escrito, então o que eles tinham escrito era o Antigo Testamento. Então o que ele faz? Quando ele diz aqui, olha, o pessoal aqui não está embriagado, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele cita o texto que o profeta Joel escreveu. Ou seja, Pedro, ele mostra aqui para a gente, né, ou melhor dizendo, a Escritura mostra aqui para a gente, a Bíblia, a Palavra de Deus mostra aqui para a gente, que a pregação neotestamentária, ela tem base escriturística, né? Ela está embasada na Escritura. Veja que Pedro citou a Escritura aqui. Né? E nós também hoje, quando pregamos a palavra de Deus, a nossa pregação ela precisa ter base escriturística, ela precisa estar alicerçada, embasada na escritura. Não é? Então, muito cuidado com pregadores que pregam mensagens que não têm base bíblica, que não têm base escriturística. Ok? Veja que aqui no capítulo 2 de Atos, do versículo 17 até o 21, e outros, né, quando você vai lendo o sermão de Pedro aqui, você vai ver que ele, em outros momentos do sermão, ele cita também a Bíblia, ele cita, no caso, o Antigo Testamento, ele cita as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque uma das principais características da pregação neotestamentária, que é a pregação que nós temos que pregar hoje nas nossas igrejas, não é? Uma das principais características é que essa pregação neotestamentária, ela tem base escriturística, ela está baseada nas escrituras sagradas. Outra coisa, veja, aqui no versículo 22 de Atos 2, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então veja que aqui o apóstolo Pedro está dizendo, né? Ele está dizendo ali para as pessoas, aquelas pessoas que ficaram perplexas, que ficaram, não é assim, perplexas pelo fato de estarem ouvindo aqueles homens simples falando das maravilhas de Deus nos idiomas deles, sem que aqueles discípulos jamais tivessem estudado tais idiomas. Então, Pedro está dizendo a eles o seguinte, olha, está falando de Jesus, né? Falando que Jesus, que foi aprovado por Deus, tinha sido crucificado por mãos de iníquos, né? Então, veja, até o texto aqui, Pedro diz, vós o matastes, né? Pedro, muito corajosamente, diz aqui, vocês o mataram, não é? Mas, enfim, seja como for, você percebe que Pedro, ele já, depois de citar as Escrituras, o que ele faz? Ele direciona o sermão dele
colocando Jesus como o tema central do sermão dele, tá? Então ele vai falar aqui, ó, vou reler aqui, versículo 22. Varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, sinais e prodígios, né? Ou prodígios e sinais e tal. Então, veja que a mensagem de Pedro e, portanto, a mensagem neotestamentária, ela é uma mensagem cristocêntrica, não é? A mensagem neotestamentária, queridos irmãos, é uma mensagem que Jesus é o centro dessa mensagem. Essa mensagem, ela gira em torno de Cristo. Portanto, a mensagem que nós pregamos nas nossas igrejas hoje também, ela precisa ser uma mensagem cristocêntrica, não é? Ela não pode ser uma mensagem antropocêntrica. Muitas igrejas aí estão pregando mensagens antropocêntricas, centradas no homem, né, nos desejos, nos caprichos do ser humano. Mas a mensagem neotestamentária, ela é cristocêntrica. Cristo deve estar no centro, né, da mensagem. Outra coisa, veja, o versículo 23 aqui de Atos 2 diz assim: sendo este, né, no caso Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então aqui Pedro, no primeiro sermão da igreja primitiva, ele enfatiza o quê? Ele enfatiza a morte de Jesus. Gente, a pregação do Novo Testamento, a pregação neotestamentária, ela deve enfatizar a morte de Cristo. Veja que se você ler os sermões no livro de Atos, se você ler as epístolas, você vai ver que os apóstolos estão sempre enfatizando a morte de Jesus, porque a morte de Jesus é central no evangelho. Sem morte de Jesus não tem evangelho. Sem morte de Jesus não tem perdão de pecados. Sem morte de Jesus, sem o sangue de Jesus sendo derramado na cruz, não há perdão, não há remissão, não há redenção, não há salvação, não é? Então, as nossas pregações hoje, elas precisam enfatizar o quê? A morte de Jesus, né? Mas não só isso. Aí o verso seguinte, no versículo 24, Pedro, então diz, né? No 23 ele diz que Cristo foi crucificado. Aí no verso 24 ele diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, né, retido pela morte. Então veja, outra característica aqui, além de enfatizar a morte de Cristo, a pregação neotestamentária também enfatiza a ressurreição de Cristo. Porque, obviamente, queridos, sem morte de Cristo não há evangelho. Mas sem ressurreição de Cristo também não há evangelho, né? A ressurreição de Cristo, a doutrina da ressurreição, ela é central também nas páginas do Novo Testamento. Por isso as nossas pregações hoje, elas precisam enfatizar a morte de Jesus, mas precisam enfatizar também a ressurreição de Jesus, não é? E elas precisam enfatizar também a exaltação de Jesus, né? Se você for aí, por exemplo, para o versículo 33, né? O versículo 33, na verdade, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, você vai ver que do versículo 24, aí do capítulo 2 de Atos, do versículo 24 até o versículo 32, Pedro está aqui falando sobre a ressurreição de Jesus. Ele está argumentando, ele está citando as escrituras, inclusive do Antigo Testamento, veja aí, a base escriturística, né, que eu falei agora há pouco. Então, do versículo 24 até o 32, Pedro está argumentando, está falando a respeito da ressurreição de Cristo, inclusive citando bases escriturísticas, né? E aí, então, no versículo 32, ele termina dizendo: a este Jesus Deus ressuscitou, do que
todos nós somos testemunhas. Os próprios discípulos eram testemunhas da ressurreição de Cristo. E o versículo 33 diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, a pregação neotestamentária também enfatiza a exaltação de Cristo e revela, veja aqui no versículo 33, revela Jesus como doador do Espírito Santo, não é? Porque o texto está dizendo aqui que Jesus, exaltado, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, Jesus derramou isto que agora vedes e ouvis, não é? Veja, outro texto que eu quero aqui destacar para vocês é o versículo 36. Então Pedro diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Então, gente, veja que interessante. Aqui, Pedro está dizendo aqui que aqueles ouvintes deveriam ficar absolutamente certos, né, de que este Jesus que vós crucificastes, veja, não é a primeira vez aqui no seu sermão que Pedro confronta, né, os ouvintes dizendo que eles haviam crucificado Jesus, né? Então veja, você perceba também que a mensagem neotestamentária ela é uma mensagem de confronto, né? Ela é uma mensagem confrontativa, né? Pedro estava aqui confrontando os seus ouvintes, né? E falta-nos um pouco isso também, né? Essa unção de Deus para confrontar, né? Para denunciar o erro, o pecado, né? Das pessoas que estão nos ouvindo, não é? E ele diz, não só confrontando, mas ele diz aqui, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a mensagem neotestamentária proclama Jesus como Senhor, tá? E proclama Jesus também como Cristo, ok? Então a mensagem neotestamentária que deve ser pregada nas nossas igrejas deve proclamar Jesus como o Cristo, como o Messias que haveria de vir e como o Senhor, como dono, aquele que tem o direito sobre a vida dos seus servos. Vamos aqui caminhando para o final, ainda no versículo 38, né? Porque o versículo 37 diz assim: ouvindo eles, né, os ouvintes ali, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, diante da pregação que Pedro fez ali na unção do Espírito Santo, as pessoas perguntaram: o que nós faremos então? E a resposta de Pedro, versículo 38, foi a seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que Pedro disse aqui para eles: arrependei-vos, né? Então a mensagem neotestamentária, ela chama ao arrependimento, tá? Ela também enfatiza a ordenança do batismo, porque Pedro diz aqui: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele não recusa o batismo, ele deseja ser batizado. E a mensagem do Novo Testamento, não é, enfatiza a ordenança do batismo também, não é? Enfim, queridos, e aí então o texto diz aqui, vou ler aqui o versículo 40, diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E aí o versículo 41 apresenta aqui o resultado, né? Diz aqui: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, quase
3.000 pessoas se converteram como resultado ali da primeira pregação da história da igreja feita pelo apóstolo Pedro, não é? Que ocorreu no dia de Pentecostes, quando então os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ok, queridos? Então, aqui nós terminamos esta segunda aula do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Nós teremos, com a permissão de Deus, ainda algumas aulas aqui nesse livro de Atos, mas a gente termina então aqui a nossa segunda aula. Tente ouvir novamente, tente acompanhar lendo o texto bíblico e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.